Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. E o meu convidado de hoje é Renato Alves. O professor Renato foi o primeiro brasileiro a receber, por meio de homologação oficial, o título de melhor memória do Brasil, certificado pelo Livro de Recordes. Lá no início, quando eu comecei a trabalhar, não existia, por exemplo, o celular, a memória artificial, né? Quando você precisava ligar para alguém, você olhava o telefone numa agenda, memória visual, você repetia para não esquecer, memória auditiva, e chegava no telefone, você discava ou digitava memória tátil ou sinestésica. E aí se dava ocupado, você, caramba, eu tenho que olhar de novo, porque aí já tinha esquecido, né? Aí, então, memória visual de novo, memória auditiva para não esquecer, você repetia, e aí você ia lá e digitava com atenção. Você ligava para a pessoa. Ok. Uma hora depois, você tinha que ligar novamente, você já lembrava um pedaço do número. Mas aí você olhar, ouvir e sentir. Você ia ligar mais tarde, já lembrava o número inteiro. E cada vez que você ia ligar para essa pessoa, você primeiro pesquisava a tua memória. Depois você, se faltasse um dígito ou outro, você ia lá e olhava na lista. E a gente tinha que digitar mesmo, né? Isso, exatamente. Então você usava 3 processos cognitivos para ligar para uma pessoa. Ah, Renato, mas não é importante memorizar números de telefone. Ok, não é importante, só que olha o exercício que você fazia nesse processo todo. A memória ao longo da vida, né, e ao longo dos anos, ela não vai ficando ruim necessariamente. Tanto que você vê pessoas idosas com longevidade e com uma lucidez incrível. Sim. A memória vai ficando lenta por falta de estímulo. É mais ou menos como você tirar a memória de um computador. Se eu pego o computador e tiro a memória, ele não serve para nada, pode jogar fora. Então, quando você coloca a tua vida numa memória artificial, a memória artificial cai, quebra, rouba, perde, pifa, derrete, enfim. Pode acontecer tudo, e o que tem ali dentro dela vai junto. O que é mais importante, a memória ou a inteligência? Se você analisar o que é a inteligência é a capacidade que nós temos de fazer escolhas. Só que as escolhas que nós fazemos é o quê? Baseado em dados, em informações. E onde é que estão essas informações? Na nossa memória. Memória, ela é mais importante do que a própria inteligência, porque sem a memória, a inteligência não se manifesta, o raciocínio não se manifesta, a criatividade não se manifesta. Então, a memória é o parque de diversões da inteligência. No momento que ele precisa tomar uma decisão, que é a inteligência, capacidade de fazer escolhas, ele vai saber avaliar bem os dados para poder tomar a melhor decisão. Então, a memória, ela é o que sustenta todo o processo, na verdade. Quando você adota a calculadora para te ajudar nos processos, você está terceirizando sua função lógico-matemática. Quando você adota uma memória artificial, seja um papel e caneta, um gravador, fotografar a aula, os slides, você está terceirizando a tua memória. Função matemática é memória. Quando você usa a inteligência artificial, você está terceirizando o pensamento, a criatividade, a tomada de decisão. É confortável, mas a longo prazo vai acontecer o fenômeno que nós estamos vendo hoje, a preguiça mental. Quando você para de pensar, você deixa as pessoas pensarem por você. E quando as pessoas pensam por você, você sabe que... Você terceiriza a sua tomada de decisão. Exatamente. Você terceiriza tuas escolhas, as suas né? escolhas. Tua vida, né? E o que você recomenda como exercícios simples que podem ser inseridos no nosso dia a dia? Existem quatro melhores exercícios para a memória humana. O primeiro deles, que é a palavra cruzada. Você deve ter ouvido falar... A boa e velha palavra cruzada. Falar que a palavra cruzada faz bem para a memória, Sim. né? Agora, alguém já te explicou por quê? 6 letras. Vamos ver se você domina essa aqui. Nome do filhote do sapo. Girino. Girino. Aí eu pergunto para você, Carol, você pensou em girinos hoje? Não. Ontem, essa semana, esse mês, este ano você pensou em girinos? Não. Então o que aconteceu? Em 250 milissegundos, você desce nos porões da sua memória e acessa uma informação que estava ali dormente, sem utilizar, sabe Deus há quanto tempo. Só que essa informação não só foi lembrada, ela saiu lá do porão da memória e foi colocada numa área operacional. De forma que, se mais tarde ou amanhã você estiver redigindo um texto e você precisar de um exemplo, uma metáfora, de repente a informação girino
pode vir para você ilustrar o seu texto, tornar seu texto mais criativo. A próxima seria a leitura, só que a leitura concentrada. Não adianta você ficar com os olhos nas páginas e a cabeça nas nuvens. Você precisa ler de uma forma concentrada e lendo e visualizando aquilo que você está lendo. Quando você lê e visualiza simultaneamente, você está usando os dois hemisférios. E ao usar os dois hemisférios, você tem um ganho em concentração e estímulo da memória. Então você vai lembrar mais fácil do que você leu. O terceiro, melhor exercício para a memória humana: escrever. Escrever é criar textos, que é o que as pessoas estão deixando aí o ChatGPT. O ChatGPT fazer, né? Exato. Quando você senta para criar um texto, você está tirando informações lá da sua memória, dos porões da memória, e isso torna a tua memória muito rápida, muito ágil. Quem escreve tem uma memória muito ágil. E o quarto seria o exercício de memorização. As técnicas de memorização, elas são úteis porque você tem um treinamento cognitivo focado no desempenho da memória. Então você vai conhecer alguém, você memoriza o nome, ao invés de ficar desesperado. Meu Deus, qual é o nome dessa pessoa que eu acabei de conhecer que eu não lembro? Você repete o nome, né? associa com alguma coisa. Isso, você pode associar o nome com alguém, repetir o nome, criar uma técnica para você fixar, visualizar no rosto da pessoa uma estratégia que faça você lembrar do nome. Todas as técnicas de memorização têm como raiz a associação. Associação. Uhum. Tá? Por quê? Porque não existe nada que entre em seu cérebro que não passe por um processo de comparação. O que a gente chama de associação, na verdade, é comparação. Então, se eu mostro um copo como este daqui, você reconhece por quê? Em milésimos de segundos, você leva essa imagem para o teu córtex visual, leva isso para a memória, compara, opa, isso é um copo. Agora imagine que eu trago um objeto aqui totalmente desconhecido. Você olha para aquele objeto, vai para a tua memória, em 250 milissegundos você vasculha toda a memória e você diz assim, eu não conheço isso. Qual é o pulo do gato aqui? Quando você conhece uma pessoa, pega o nome dessa pessoa, você olha para a tua memória e presta atenção nesse processo acontecendo, porque ele acontece obrigatoriamente, e você tem consciência desse processo acontecendo, você memoriza esse nome com mais facilidade. A leitura que estimula a memória humana não importa se você vai ler um romance ou se você vai ler um texto técnico. O que importa, e isso é muito importante, tá? É você ter um objetivo final daquela leitura. Quando eu começo a ler um texto de forma intencional, ou seja, que eu quero ler aquele texto, por exemplo, para resolver um problema na minha empresa, quando eu encontrar a resposta para os problemas que eu estou passando, automaticamente meu sistema atencional ele é acionado. Então, sempre que você escolhe um livro para ler, coloca uma intenção. Olha, existe uma diferença entre não gostar de estudar e não saber como estudar. A maioria dos estudantes, eles não sabem como fazer. É quando você fala assim, eu vou estudar um conteúdo, você tem que passar por 5 etapas. A primeira é a antecipação. O que é antecipar? Então, antes de ir para a sala de aula, eu vou dar uma olhadinha do conteúdo que será dado em sala de aula, mesmo que eu não entenda. Essa antecipação prepara os solos da memória que irão receber as sementes. Aí você vai para a sala de aula, fazer o quê? Assistir a aula. O professor, ele vai funcionar como um facilitador. Então, aquilo que você leu, o professor ele vai trabalhar um pouco mais, vai te dar alguns exemplos, vai contextualizar e vai facilitar o seu entendimento. Aí vem uma terceira etapa, que é estudar. Até aqui você leu e você assistiu a aula. Agora você vai pegar tudo isso e você vai mergulhar no texto, no conteúdo. E vai estudar para valer, sozinho. Estudo é uma jornada solitária. Depois que você estudou, você vai memorizar. É aqui que a maioria não sabe. Tem técnica. Não tem técnica. Você vai aplicar uma técnica de memorização e grudar aquele conteúdo na tua memória com um Super Bonder. Para lembrar na hora da prova e lembrar depois. E aí, finalmente, você vai revisar, porque nem tudo na memória é perpétuo. Então, para você guardar um conteúdo para lembrar por muitos meses ou por muitos anos, você precisa criar uma memória de longa duração. Geralmente, essas 5 etapas aqui, bem aplicadas, levam a pessoa entre os primeiros colocados em qualquer prova em concurso. Existe uma técnica específica para aprender idiomas? Tem. Idiomas. Compreender e repetir. São 2 processos. Então, você não vai nunca memorizar algo que você não entendeu. E uma vez que ele entendeu, aí, meu querido, minha querida, é repetição. Repetição. Tá? Por que repetição? Porque a memória de longa duração você consolida repetindo. Só que não é decoreba, você não precisa repetir 500 mil vezes. Você tem que repetir no momento certo. Tem repetições espaçadas, programadas, que aí você consegue rapidamente dominar uma gama muito grande de frases, de vocábulos, de palavras, o que você quiser. Pegando os cases que você tem, as pessoas que você acompanha, o que essa memória proporciona realmente no dia a dia em termos de resultado? Quem lê bem, fala bem.
quem fala bem escreve bem, quem fala bem escreve bem tem uma melhor articulação de ideias, quem articula melhor as ideias chama atenção nas rodas de conversa, quem chama a atenção acaba sendo alçado ao cargo de liderança, né, ou pelo menos a posição de liderança, quem lidera consegue mais colaboração, quem colabora ganha mais dinheiro. Como funciona a Memory Academy? A Memory Academy é a minha paixão, né? Então nós temos desde o Memo Kids, que é para crianças de 7 a 14 anos que estão estudando, mas não conseguem reter a matéria que elas estudam. Isso acaba muitas vezes frustrando a criança e até criando uma resistência ao estudo, porque ela não está vendo o resultado. Depois dos 14 anos, ela vai para o estudo memorização. O estudo memorização, ele é um curso para estudantes. Ele sai com essa bagagem, essas 5 etapas para você colocar seu nome entre os aprovados. Depois tem o Memória Blindada, que é o curso para pessoas que estão sofrendo com os esquecimentos. Isso tem acontecido muito pós-Covid. Sim. As pessoas estão esquecendo muito as coisas, então tem que ser trabalhado de uma forma natural, viu, Carol? Isso que é legal. Sem tomar remédios, essas cápsulas de origem duvidosa que promete que você vai ter foco e memória e você tá tomando ali, sei lá, maca peruana ou qualquer substância que pode até prejudicar a tua saúde. E depois tem o meta-leitura, que é o leitura dinâmica inteligente, que é para você aprender a ler mais rápido. Então, nossa promessa é que você vai ler uma média de 3 páginas por minuto, que significa que em 10 minutos de dedicação à leitura de um livro, você já leu ali umas 30 páginas, né? Em meia hora, 1 hora, você lê quase um livro inteiro. Me fala, essa história de ser recordista de memória, como é que isso surgiu na sua vida? Isso foi um plano, uma estratégia de quero ser recordista ou aconteceu naturalmente? Todas as pessoas que entraram nesse mundo da memorização, como recordista ou como competidor, a maioria não entrou porque tinha uma boa memória. Pelo contrário, eles entraram porque eles reclamavam da própria memória, que é o meu caso. Na faculdade eu achava que eu tinha uma memória ruim, eu estudava um mês inteiro, na hora de fazer as provas eu não lembrava, eu questionava então a minha capacidade cognitiva e comecei a questionar a minha memória. Falei, mas eu sou inteligente, mas o problema é que eu não consigo lembrar do que eu estudo. E ao começar a questionar a minha memória, eu comecei a procurar, né? Um amigo me deu um livro sobre técnicas de memorização, falei, se eu consigo guardar aqui 200 datas, se eu consigo guardar nome de 300 pessoas, se eu consigo memorizar uma lista com 500 palavras, por que eu não consigo memorizar minhas matérias? Então, eu desenvolvi uma técnica de memorização para estudar. E a partir daí, eu comecei a mergulhar nesse mundo aí de memorização. Começou a ver os resultados primeiro com você Comigo mesmo e depois passei a ensinar os colegas de classe. Expandidos é um trabalho que eu fiz com muito carinho e eu preciso contextualizar para a pessoa entender o que é expansão. Quando você está conversando com uma pessoa, ali andando no parque, enfim, e a pessoa diz exatamente a frase que você tinha pensado. Então existem muitos fenômenos que acontecem, sobrenaturais, que comprovam, inclusive para o próprio médico, que acontece com o próprio cientista isso, né? Que existe algo mais do que simplesmente a carne e a matéria. Existe uma consciência que pode nos conectar, que hoje a ciência, até a física, consegue chamar isso de campo neutro, né? Que são no nível subatômico, que abaixo do átomo ainda, o que existe entre nós não é um espaço vazio. E o Expandidos, então, ele vai trazer essas experiências, demonstrando que quando você faz alguns exercícios específicos para expandir a tua consciência, você consegue se conectar com o eu superior. Esse eu superior, muitas pessoas chamam de eu superior, chamam de inteligência universal, inteligência cósmica, chamam de Deus, mas o fato é que você se conecta com uma fonte de inteligência e que você consegue acessar cura física, cura emocional, você consegue manifestar coisas que você deseja, que você sonha. Então, no livro Expandidos, eu trago 8 rituais antigos, de um contexto histórico, mas trazidos para um contexto que nós vivemos hoje, que você pode utilizar no seu dia a dia para expandir tua mente e acessar esse nível de consciência que te ajuda a promover verdadeiros milagres. E quando eu olho para o futuro hoje, no contexto da inteligência artificial, da tecnologia, tudo isso que a gente está vendo hoje, eu acho que restará 3 coisas para a humanidade no futuro breve: arte, filosofia e espiritualidade. Uma arte é a manifestação artística, é você começar a trabalhar com coisas que realmente fazem sentido para você, mas você pode criar um livro, um poema, uma poesia. Né? Então, essa manifestação artística. A filosofia, mas uma nova filosofia voltada para o futuro, voltada também para esse contexto que a gente está vivendo hoje, de olhar para o futuro e ter uma dificuldade de enxergar, né? Que os psicólogos tentam enxergar como é que vai ser o futuro dessas crianças que vivem com a tela nas mãos, não conseguem enxergar.
né? E a espiritualidade. Se encher de tudo isso, dessa vida maluca que a gente tá, e você começar a voltar para dentro. E quando você volta para dentro, você começa a acessar esse mundo de expansão da consciência, que você começa a perceber fenômenos sobrenaturais acontecendo. Renato, muito obrigada. Eu me senti numa viagem aqui com você. Eu que agradeço. De explorar tantas coisas interessantes e tantas possibilidades. Espero que tenha sido muito útil para você também, que está nos acompanhando. Deixe o seu comentário, fale que tipo de insight você conseguiu gerar através dessa conversa. E obrigada pela sua audiência.